Agora eu tenho a ferramenta cota de nível, a nossa segunda ferramenta aqui, Level Dimension. Eu tenho aqui o tamanho do símbolo, o tipo de símbolo que eu vou utilizar, o tipo de caneta desse símbolo e embaixo as informações de texto. O tipo de texto, a caneta do texto. Eu vou utilizar aqui uma simbologia vermelha e o texto preto. Poderia também colocar em negrito, aí é uma opção sua. E eu tenho aqui a camada que eu vou utilizar Arc5 símbolos. Eu clico OK, mas antes de inserir esse nível, eu vou ativar uma opção muito importante, que é aqui gravidade, Gravity. Essa bigorna, esse peso aqui que você vê, é uma função de gravidade para que ele fique vinculado a um elemento de um modo paramétrico. Então, eu vou colocar aqui, gravitar para a laje, gravitate to slab. Ele faz isso para cobertura, para membrana, laje e malha. Eu vou fazer aqui no caso para a laje, e aí quando eu dou um clique nessa laje, ele insere o meu nível já reconhecendo o nível original, que é 1,70. E o melhor, ele fica vinculado. Se eu mudar o nível dessa laje, vou colocar ela aqui no meu projeto 0, 10 centímetros acima, 1,80, aí você vê que ele atualiza o nível. Eu posso ver lá em 3D que eu elevei o piso, elevei a laje, e ele acompanhou. Então, voltando aqui a laje para a posição original, ele volta para 1,70. Então, isso é muito útil, pode ser utilizado também com a malha, se você cotar aí um talude, alguma coisa do tipo, ele vai sempre reconhecer o nível. Posso até copiar os parâmetros aqui. Então, sempre que eu clico aqui, se eu clicar nessa área externa que está um pouco mais baixa, 1,60, 10 centímetros abaixo. Lá no primeiro pavimento, já reconhece aqui 4,93. Se eu fizesse lá no subsolo, reconhece o nível da minha laje, menos 1,19. Então teria aí essa opção, muito importante para a consistência das informações, a confiabilidade das informações técnicas no ArchiCAD. Prosseguindo agora, eu vou mostrar a ferramenta de cotas, cotas lineares. Eu vou utilizar ela aqui no primeiro pavimento. Eu tenho aqui então a Dimension Tool, essa ferramenta de cotas. E aí eu tenho o método linear, o método acumulativo, com base em uma linha, e a cota de elevação, que é utilizada em corte. E aí eu tenho os tipos de marcador, que pode ser um traço, uma bolinha, uma seta. Eu prefiro utilizar esse círculo. Eu tenho aqui o tipo de linha de chamada. Aqui também linha de chamada, witness line, sem a linha de chamada, seria essa a primeira opção. Com um tamanho fixo. Aqui também com um determinado tamanho fixo. Aqui teria apenas a linha horizontal. Aqui eu já tenho a linha vertical, mas com um tamanho fixo. E aqui com a linha dinâmica, acompanhando a distância do objeto. Eu vou manter essa terceira opção. Vou manter as canetas vermelhas. Aqui os estilos de texto, que eu vou manter em 2 milímetros com a caneta preta. E aqui o tamanho do marcador, marker size, seria o tamanho desse elemento aqui, desse círculo, que eu vou manter em 0,5. E aqui o tamanho da linha de chamada, no caso eu estou utilizando aqui um tamanho fixo, vou colocar então 5 milímetros. Eu estou aqui na camada Arc5 cotas. Eu clico OK. E as cotas também são elementos que ficam vinculados aos objetos paramétricos do ArchiCAD. Então, eu quero, por exemplo, vincular as cotas dos ambientes com as paredes, para que caso eu mude as dimensões dos ambientes, essas cotas acompanhem. Então, vou clicar aqui nas arestas da parede. Você vê que aparece esse símbolo que é chamado Mercedes, parece o logo da Mercedes. Quando você clica, aparece o círculo, esse símbolo dos dois lados. Ele indica que ele colocaria já a cota, quando eu clico em uma aresta. Vou clicando ali em todas as paredes, na aresta da parede, em sequência.
Você precisa prestar atenção para que ele fique realmente vinculado ao elemento que você deseja. E depois de selecionar tudo, eu dou um duplo clique, aparece o martelo, eu vou indicar onde eu quero inserir essa linha de cota. Coloco aqui, e aí eu tenho essa linha de cota, que eu posso arrastar, Ctrl D, consigo movimentar ela. Ela está com uma linha de chamada aqui de tamanho fixo. E sempre que eu seleciono, ela aparece como um elemento inteiro, mas tem também, se eu der mais um clique, aparece essa palette flutuante com várias opções. Uma delas, essa quarta opção aqui, seria mover apenas um segmento de linha, ou seja, eu consigo mover apenas uma dessas cotas separadamente, né, para um tamanho específico. E também note que eu fiz ele vinculado às paredes, né? Então, se eu mover aqui uma dessas paredes, você presta atenção ali na cota, ele acompanha, ó, as dimensões são acompanhadas. Se eu mudar a espessura da parede, está aqui com 15 centímetros, vou colocar aqui a parede com 25. Aí você vê que ele já mudou a espessura na cota também. Então as cotas ficam vinculadas aos elementos. Se eu quisesse que ficasse vinculado ao pilar, por exemplo, então eu teria que ter feito a cota, né, eu vou dar um exemplo aqui, de vínculo com o pilar, com a janela e com a porta, por exemplo, se eu quisesse cotar os vãos, né? Quando eu coloco o mouse, aparece ali o All. Eu pressiono Tab, ele alterna a seleção e mostra Column, que é o pilar. Aí eu dou um clique, que novamente ele mostra a parede, eu quero vincular ao pilar. Então eu aperto Tab, aqui eu dou um ESC porque ele acabou com esse símbolo aqui mostrando outra coisa. Tab, aparece Column, eu dou um clique, ficou vinculado ao pilar. Agora eu quero que fique vinculado ao tamanho aqui dessa janela, Window. Depois porta, vai aparecer ali Door, o elemento fica azul, né? E aqui é o próximo pilar, então eu vou com Tab, Column, novamente Tab, Column. Dou um duplo clique, aparece o martelo e eu faço a cota. Então nesse caso ele ficou vinculado ao pilar. Se eu mover o pilar, você vê que acompanha. Se eu mudar as dimensões, esse aqui vinculado à janela, se eu diminuir a janela ele acompanha também. E esse vinculado à porta. Então você consegue vincular sempre a elementos específicos do seu projeto. E aí eu tenho algumas opções aqui a mais nessas cotas. Então eu poderia, por exemplo, tirar uma das cotas, né? Então vamos supor que eu não quisesse cotar essa parede aqui. Eu consigo selecionando aqui, selecionar apenas esse ponto, aperto Delete, ele apaga essa cota. Seleciono novamente apenas esse ponto, Delete, então ele faz uma cota diferente. Agora eu quero acrescentar, clico nessa linha, aparece a palette flutuante, eu tenho essa opção de mais aqui, ó, inserir, e ele me dá as opções, né? Eu posso pegar só na quina ou pegando na aresta, ele já vai colocar a espessura da parede. Uma outra opção seria mover os textos. Eu consigo selecionar apenas o texto, Ctrl D. Aliás, não preciso nem dar o Ctrl D, só clicar nesse pontinho aqui eu consigo movimentar, né, caso eu quisesse uma outra posição para o texto. Então essas são as opções de edição de cota. Muito bem, veremos agora a ferramenta de cota de ângulo. Eu tenho aqui a ferramenta de cota de ângulo, mas antes disso eu vou desenhar. Você vê aqui que minha cota ficou na verdade misturada, né, com esse elemento preto. Mas eu teria a opção, por exemplo, tem um ângulo aqui, né, nessa empena de concreto. Posso fazer uma linha aqui, tipo traço ponto, para ter uma referência. Aqui no meu desenho técnico. E eu vou utilizar uma cota de ângulo que fica lá em More. Tem aqui More, mais eu tenho a ferramenta cota de ângulo. Eu vou utilizar, eu tenho aqui várias opções, né, também, o tipo de marcador, texto, o tamanho do texto. Vou utilizar aqui essa camada Arc 5 cotas. E a camada de ângulo, você precisa entender o seguinte, ela é feita com base em 4 pontos que você precisa clicar.
seriam 2 pontos em uma das linhas, no caso aqui essa linha horizontal, e 2 pontos na outra linha aqui diagonal. Então eu dou aqui um primeiro clique nesse ponto, um segundo nessa linha aqui diagonal. Depois, novamente, o terceiro vai ser no ponto inicial e o quarto no ponto final da outra linha. Aí aparece o martelo para mim. E aí você vê essa cota que eu posso, inclusive, reposicionar. Então, funciona assim. Eu dou 1, 2, 3 e 4 para fazer a minha cota. E aí eu tenho depois lá no térreo a opção de, onde eu tenho aqui um círculo, fazer a cota radial. Então a cota radial tenho também aí algumas opções. E aí quando eu clico em um elemento circular, você vai ver que aparece a linha de chamada, basta dar um clique que ele aparece esse elemento. Se você estiver com algum problema com relação ao número de casas decimais, tanto na cota linear quanto na radial, lembre que você pode aqui em Options, Preferências de Projeto, Dimensions, organizar, aqui eu estou com o estilo Aga Dimensions, mas você poderia aqui no caso ajustar as casas decimais, pode salvar com o mesmo nome ou criar um outro conjunto e gravar isso. Lembrando que se você criar um outro conjunto, os meus elementos estão salvos, se eu vier aqui em Settings, com o meu conjunto aqui Aga Dimensions, né? Então ele continuaria salvo com esse conjunto.